Então vamos conhecer um pouco sobre o nosso convidado de hoje. Olá pessoal, eu sou escritor, palestrante, radialista, tenho doutorado em economia, sou pós-graduado em auditoria e perícia contábil, engenheiro civil com mestrado em engenharia nuclear e formado em direito. E eu sou um brasileiro que luto em prol do meu país. Se tem uma pessoa que é verdadeiro brasileiro bombril, 1001 utilidades, é bom em tudo que faz, e é um grande amigo, e hoje a gente vai espetar um pouco ele aqui, será o nosso convidado, Rubens Teixeira, meu amigo, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer enorme, André, estar aqui com você, com nossos entrevistadores aqui, com os nossos telespectadores. A gente espera esclarecer as dúvidas de vocês, que certamente vão me causar dificuldade de resposta a algumas situações. Você geralmente participa do Antenados na Geral, Antenados pergunta um pouco mais quente, né? Você está um pouco aí, você sentiu que você está um pouco na fogueira hoje. Deixa eu começar com um assunto muito sensível, e acho que é o assunto mais atual. A gente está vendo a grande mudança que houve na governança, na Petrobras, nas grandes empresas estatais que estão sendo até investigadas. Você foi por muito tempo, quantos anos, ex-diretor da Transpetro, talvez a maior... 7 anos, fui diretor durante 7 anos. Um dos cargos maiores da maior subsidiária da Petrobras. E por causa de, enfim, né, de toda essa corrupção, de tudo que se viu, se mudaram as cabeças, junto com as cabeças vão talvez o pescoço e parte do corpo disso, do grupo que administra. Dentro disso, você foi incluído, né, como diretor financeiro da Transpetro. Você também saiu do cargo com a mudança que houve em vários cargos. E uma empresa que faz a PricewaterhouseCoopers colocou, segundo jornalistas, né, da Veja, colocou você em uma lista, como talvez uma lista negra, uma pessoa não grata dentro disso tudo, uma pessoa que tem que se ter atenção, talvez não confiável. Como é que você recebeu esse tipo de notícia? Você sempre foi muito aberto em entrevistas sobre o que acontecia, às vezes não sei se você falava tudo, dá para ver, você conseguiu talvez identificar no seu cargo algum tipo de corrupção nesse tempo que você passou, você denunciou, como é que você lidou com esses 7 anos e talvez com esse fim que você teve na sua carreira nesta empresa específica? Veja só, eu fui eleito para um mandato de 3 anos e reeleito por mais 3 anos. Então, eu tive 2 mandatos como diretor. E aí estava com mais um ano além do segundo mandato. Então, era natural uma substituição. Mas vamos às questões que você colocou, que são mais importantes do que o tempo que eu estive lá. Bem, com relação à minha gestão, eu fiz uma prestação de contas sobre minha gestão e coloquei no meu site, para quem quiser ver. Inclusive, eu esperei a Petrobras publicar o balanço para que a minha prestação de contas, o relatório que eu fiz, não perturbasse o relatório ser publicado. Com relação à existência de alguma bandeira vermelha, eu notifiquei ao presidente da Petrobras e ao diretor elect de compliance, que teria lido, segundo a matéria, para que traga a público. Não traga para mim, não. Diga para a sociedade que história é essa de bandeira vermelha. Porque, definitivamente, se você ser, eventualmente, rigoroso, contrariar interesse, pedir auditorias em questões que você tem dúvida, se você faz propostas duras que contrariam interesse, e isso você tem bandeira vermelha, eu preciso de 1000 bandeiras vermelhas. Eu não sei o que quer dizer bandeira vermelha. Aliás, em alguns casos, bandeira vermelha me envergonharia, tá certo? Então, me envergonharia porque do que ela representa, né? Por exemplo, bandeira comunista é vermelha e eu não gosto do comunismo. Outras bandeiras mais. Gosto de vermelho. Tá certo? Então, agora, o que quer dizer essa bandeira vermelha? Se houver interesse de trazer a público, que traga. Agora, interesse de obscuridade não vai ter, porque se não vierem a público, não me esclarecerem corretamente, a justiça vai mandá-los esclarecer a público que bandeiras vermelhas são essas. Até porque, se for para pôr bandeira vermelha, eu também tenho as minhas bandeiras vermelhas que eu posso colocar e depois de esclarecidas as minhas. Em algum momento, enfim, na sua atribuição de diretor financeiro da Transpetro, você viu alguma coisa errada que levantou uma bandeira vermelha, que você, olha, eu preciso enxergar isso aqui? Apareceram indícios também no seu cargo, na sua atribuição, de um pouco do que nós estamos vendo hoje, dessa grande corrupção? Você conseguiu ver em algum momento alguma coisa brotar que levantou um pouco a sua curiosidade? Tudo aquilo que eu vi no exercício da minha função, que eu podia melhorar, eu melhorei. Eu trouxe um perito judicial com experiência de 40 anos em custos, perito da Justiça Federal e Justiça Estadual, para que não deixasse passar nenhum preço superfaturado ou para que me ajudasse a tomar decisões. Um homem desse, ele tem uma reputação a defender porque ele trabalha para o judiciário,
tá certo? E a maior demonstração que eu não tinha envolvimento é que o meu irmão foi candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, não tinha dinheiro para a campanha, eu tive que doar o meu dinheiro, e a Justiça Eleitoral sabe disso, eu doei o meu dinheiro, meu irmão não tinha dinheiro para a campanha, foi votado em 77% dos municípios do Rio de Janeiro, mas com poucos votos, porque não tinha estrutura para construir campanha, e eu era diretor na época, tá certo? E eu não tive um centavinho por dentro e muito menos por fora de empresas envolvidas com a Lava Jato, ou pelo menos empresas quaisquer que pudessem ter sido ajudadas. Portanto, eu queria dizer o seguinte, se eu fosse envolvido com isso, na época não tinha Lava Jato, provavelmente meu irmão teria recursos. Quem tem que explicar sobre envolvimento com a Lava Jato é quem tem doações de empresas ligadas à Lava Jato, por dentro ou por fora. Porque a ética de doação de recursos para a campanha política das empresas ligadas à Lava Jato, eles já foram na TV e disseram qual é a ética. Por dentro ou por fora, provavelmente tinha risco de ter envolvimento de coisa errada. E não doaram para o meu irmão. E meu irmão perdeu uma eleição porque eu não tinha dinheiro. Foi a maior demonstração de que eu não tinha nada a ver com isso, graças a Deus, e cumpri minha obrigação. Porque cumprir a lei não é favor de ninguém. Todos são obrigados a isso. É uma pergunta assim, trazendo isso que foi colocado acerca da tua função, né, numa empresa pública, acerca de um homem, do cidadão do reino, né, aprofundando mais uma questão espiritual, assim, para uma curiosidade que eu queria entender. É difícil para mim entender, como cidadão, como alguém que não tem nenhum envolvimento com a Petrobras, que não tenha um cristão dentro da Petrobras, um profeta, alguém acerca de um coração sincero do reino, que não saiba de nada. Não é possível. Não é possível que uma auditoria... Eu sou contador. Primeiro que uma auditoria não consiga ver. Para mim, como contador, me envergonha. Me envergonha como contador. De perceber que as demonstrações contábeis, os caras demoram 6 meses para fazer um balanço, não conseguem encaixar. E depois tentar entender, como um cidadão do reino, que não existe um cidadão do reino lá. Não digo... Estou te colocando à parte, queria a sua opinião, porque você não é nem um funcionário de carreira. Mas eu digo isso porque muitas das declarações de defesa institucionais são que havia já um sistema estabelecido. Então as pessoas que chegam lá para prestarem o serviço por um período se colocam numa posição de que aquilo já estava estabelecido. Mas eu digo os crentes, funcionários de carreira de uma empresa como essa, será que não tem nenhum que não sabia de nada? Qual a sua opinião sobre isso? Bem, veja só, eu sou analista do Banco Central do Brasil, concursado, eu sou servidor público há 27 anos e eu tomei posse no cargo de diretor da Transpetro alguns meses depois de eu receber o Prêmio Tesouro Nacional com a minha tese de doutorado. Foi o único trabalho premiado do Banco Central e da Universidade na maior competição nacional de trabalho de economia, tá certo? Propostas de política econômica para o Brasil. Então eu assumi o cargo nesse cenário e também recebi um prêmio com minha monografia de Direito, que foi um curso realizado junto com doutorado em Economia. O que acontece? Ainda passei na OAB nesse período. A Petrobras e a Transpetro são duas empresas e, pelo princípio contábil da entidade, elas são independentes. Uma não é subordinada à outra. A gente olha, e eu quando sai matéria na imprensa, eu também fico observando qual é a extensão, porque quem faz coisa errada não sai dizendo para os outros que fez coisa errada, esconde daquela pessoa que sabe que essa pessoa pode atrapalhar. A gente vê que esse escândalo da Petrobras aconteceu e veio à tona, e graças a Deus que veio à tona para que ele seja extinto, ele não foi a mesma coisa na Transpetro. Se você observar, não existe aí escândalos que tenham sido alcançados. Mas o Paulo Duque foi diretor. A diretoria do Paulo Duque tinha a ver com a Braspetro. Não, o Paulo... Com a Transpetro, desculpa. É o Paulo Roberto Costa, né, na verdade. É o Paulo Roberto Costa que se referia, que é o diretor de abastecimento, e a Transpetro prestava um serviço que era ligado à diretoria dele, mas aí a Petrobras contratava a Transpetro para prestar o serviço de transporte. Então é uma relação Petrobras-Transpetro, que aí uma presta serviço para a outra, porque o objetivo, a Transpetro é uma empresa 100% da Petrobras, né? 100% exclusiva, dona. Serviço exclusivo. A Petrobras é dona exclusiva da Transpetro, vamos dizer assim. Então, na verdade, o contrato de relação Petrobras-Transpetro, esse contrato de prestação de serviço é o que tinha de relação entre as empresas, e não há que se falar de Petrobras pagar propina para a Transpetro pagar propina para a Petrobras numa prestação de serviço. Agora, com relação a haver um profeta que saiba, bem,
Eu não sei. Não te causa estranheza isso? O que me causou estranheza é a auditoria não ter pego. Isso me assustou também e eu declarei isso. Porque foram escândalos enormes em Pasadena, escândalos enormes na Abreu e Lima, e ninguém viu, ninguém conseguiu perceber isso. Isso me assustou também. Quer dizer, mas, enfim, eu espero que eles esclareçam isso de maneira mais clara. Agora, as pessoas, quando fazem coisas erradas, escondem. E se for olhar por esse ângulo, será que os profetas do Brasil não sabem onde está a corrupção? Sabe até que existe, mas não consegue materializar juridicamente, e se falar sem provar, pode ser condenado por denunciação caluniosa ou por calúnia. Então as pessoas ficam sem instrumentos para a questão provar. Não é só saber, provar, botar na mão das pessoas. Então, exatamente. Me ajuda a entender, assim, o que foi falado aqui pelo André, da questão da auditoria da Pricewaterhouse, ela considerou que 35 diretores não confiáveis. E gerentes, né? E você foi incluído entre um não confiável. E uma denúncia da época diz que foi contratada uma consultoria chamada Gênesis, criada em maio de 2009, sem licitação. Essa foi uma acusação feita a você. Dá uma ajuda para a gente entender isso. Boa pergunta, boa pergunta. Existe dois processos, um criminal e um civil, contra esse jornalista que fez essa matéria, que foi o mesmo jornalista que fez a matéria contra Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal fez uma carta demolidora contra ele, à época teve que pedir desculpa. E eu estou convidando esse jornalista a vir a público, ir lá no judiciário, falar para o juiz e para o Ministério Público que história é essa que ele disse aí. Vamos explicar acerca dessa consultoria Gênesis. Quando eu fui para a Transpetro, a minha assistente, eu trouxe para ser minha assistente, uma das pessoas mais preparadas e geniais que eu conheço. Para vocês terem uma ideia, ela era responsável pela logística e segurança de distribuição de dinheiro no Brasil inteiro e recolhimento do Banco Central. Uma funcionária de carreira com mais de 30 anos de experiência. Quando afastaram ela do cargo de chefe da logística e segurança, um ano depois o Banco Central foi assaltado. O maior assalto do Brasil e segundo maior do mundo, que virou filme. Essa é uma pessoa extremamente capaz. Essa pessoa, depois que deixou de ser minha assistente, ela abriu uma consultoria e ela mostrou, enquanto assistente, que havia necessidade de melhorias em contratos. E aí, quando ela deixou o período de ser minha assistente, o gerente geral da época, vendo a capacidade dela e que ela era uma pessoa que tinha uma versatilidade muito grande de perceber onde tinha problemas, contratou ela por um período. E depois viu que o trabalho dela tomou uma abrangência muito grande, contratou ela como pessoa jurídica. Essa mulher revolucionou a nossa gestão. A Transpetro, quando eu deixei o cargo, nós tínhamos um percentual muito pequeno de aditivos, coisa de 2% no máximo de contratos aditivados, de pagamentos feitos relacionado a aditivo versus o total de pagamento, 0,02%. Nós não fazíamos contratações diretas, um percentual muito pequeno, também abaixo de 1 ou 2%. Enfim, nós acabamos com muitas práticas que eram feitas de forma comum, não é práticas ilegais, não. Tudo isso que eu falei não são práticas ilegais, são práticas que não é a melhor gestão que o TCU combate. E esses indicadores eu botei no meu site na internet, e o TCU, os órgãos de controle, se quiser ir lá ver, pode ver. Essa mulher revolucionou. E detalhe, a mentira do jornalista, que pode ter sido baseada, que eles vão ter que se explicar quem foi que contou a mentira, que não fui eu que contratei essa consultoria, porque quem contratou foi o gerente geral da época, porque quis contratar e dentro do limite de competência dele. É mentira do jornalista, e se for também apurado, os auditores que não viram Pasadena, tá certo? Os auditores que não viram Abreu e Lima, se eles botarem isso no relatório, vão para a justiça também ser processados, provavelmente, para se explicar como eles olham o relatório e escrevem coisa diferente da verdade. Mas houve uma contratação sem licitação? Essa é a minha pergunta. Mesmo que não seja ilegal, isso não dá uma margem, então, para uma especulação, uma vez que ela era uma pessoa ligada a você? A pessoa que era a titular dessa consultoria, que não era ela sozinha, tá? Era um grupo, inclusive estava esse perito judicial com mais de 40 anos de experiência em custos, e era perito judicial. A contratação sem licitação, por notório saber, ou por inexigibilidade, é uma previsão legal, e aquilo ali é feito porque houve uma pessoa que conseguiu, vamos dizer assim, ela apontou um resultado que só em um único contrato que ela apontou necessidade de melhoria, já pagava o contrato dela inteiro, porque o valor pago a ela foi um valor não expressivo, saiu um valor assim que era compatível para a empresa, no único contrato que ela mexeu, daria para pagar, segundo o gerente geral me disse, mas todo o contrato. Foi ingenuidade, então, contratar uma pessoa dentro da lei, mas contratar uma pessoa sem licitação dentro da lei. Mas eu contrato uma pessoa sem licitação e que está ligada a mim, tem notório saber.
não discuto, mas está ligado a mim. Houve uma certa ingenuidade? Bom, eu já falei que não fui eu que contratei, né? Sim, o contrato é de competência. Mas ela era ligada a você, estava ligada ali, era o gerente que estava subordinado a você. Mas ele não cumpriu minha ordem. A maior demonstração disso é que no final do contrato, eles tiveram desentendimento, ele multou a consultoria dela, tá certo? Ela recorreu a mim e eu não tirei a multa. Olha a demonstração de isenção. O que mais eu poderia fazer? Então, quer dizer, ela foi multada. Ela, antes de encerrar o contrato, levou uma multa. E foi feito um recurso para mim, que era a autoridade acima do gerente, e eu não tirei a multa dela. Eu não isentei ela de multa. Agora, eu vou dizer uma coisa melhor. É o que eu falaria para outras pessoas que me perguntassem isso. Me mostre uma pessoa com esse padrão. Me mostra que, se me encontrar, eu vou sugerir que essa pessoa faça auditoria em todas as empresas públicas, porque vai fazer uma grande diferença. Empresas privadas também. Existem pessoas que, dada a sua genialidade e a sua habilidade ímpar, não se encontra facilmente no mercado. Eu não conheço, olha o que eu estou dizendo, é muito sério o que eu estou dizendo. Eu não conheço, de imediato, alguém com tamanha perspicácia, inteligência e conhecimento como essa mulher. Rubens. Então eu estou falando uma coisa muito séria e gravando, tá certo? E no ar. Então é importante que se diga isso para o Brasil ver que, se quiser mudar muita coisa, tem gente disponível no mercado. Rubens, uma das coisas que você colocou acerca da tua funcionalidade, assim, para a gente entender, né, como alguém curioso para entender alguns processos. Uma das fragilidades que a gente percebe quando a gente acompanha o noticiário do Lava Jato é essa atrelação às campanhas partidárias, né? É o fato do Partido dos Trabalhadores ter como uma forma de arrecadar recursos para suas campanhas essas indicações a esses cargos. Você falou que você foi reeleito, eleito e reeleito. Você foi indicado por algum partido ligado ao PMDB ou, de alguma forma, que eleição é essa? Como é que funciona isso, a pessoa para chegar nesses cargos? E o que você acha dessas indicações? Porque fruto dessas indicações é que existem essas amarrações de contrapartida para que haja qualquer tipo de entrada de dinheiro para recurso de campanha. A pergunta é muito interessante. Eu só queria fazer um parênteses para esclarecer. A multa que essa empresa levou foi decorrente a um problema de plano de saúde desempregado da empresa, que ela retardou a contratação, e não foi por causa do trabalho dela, não. Foi por causa de multa atrasou, se não me engano, a contratação de plano de saúde para os empregados da empresa dela, e era uma obrigação. O gerente foi rigoroso e multou. Não foi por causa do trabalho dela, não. Com relação a essa questão da indicação política, um governo, quando é eleito, ele é eleito politicamente. E ele tem a responsabilidade de nomear pessoas para ocupar os cargos. No caso de direção de empresa, pela lei de sociedade anônima, pelos estatutos das empresas, quem nomeia é o conselho de administração da empresa. Quem me elegeu não foram políticos, foi o conselho de administração da Transpetro, que é composto, na época, pelo presidente da Petrobras, alguns diretores, representantes lá do governo. Na verdade, foram eles que me elegeram. E o que tem que ser feito não é questão só de indicação, quem indicou, quem não indicou, é acompanhamento de resultado. Na administração pública inteira, no governo estadual, municipal e federal, tem que ter indicadores. Quanto tempo uma pessoa pode ficar esperando na fila de um hospital um exame? Qual indicador para isso? Não existe. Não existe. Morre no corredor do hospital, não tem indicador. Então, tudo tem indicador. Na minha gestão, eu contratei uma empresa multinacional de alta reputação para estabelecer indicadores para dar transparência à minha gestão. Tinha, se eu não me engano, 36 indicadores que mediam tudo o que acontecia lá. E está lá a medição para quem quiser ver e comparar com qualquer gestão que tiver no Brasil ou no mundo. Então, na verdade, quando eu fui nomeado, eu fui eleito, eu já falei, eu já tinha acabado de receber o Prêmio Tesouro Nacional com a minha tese de doutorado. Foi uma das maiores distinções que eu poderia ter num trabalho de uma proposta de política econômica para o Brasil. Depois disso, inclusive, foram publicados artigos sobre minha tese na Applied Economics, na Inglaterra, uma das revistas científicas mais bem ranqueadas do mundo da área econômica, na revista Economia Aplicada da USP, que hoje é a universidade mais importante da América Latina. Eu lancei um livro com mais 2 colegas doutores do Banco Central, que é o Henrique Forno e o Márcio Araújo, que é Desatando o Nó do Crescimento Econômico, Propostas Econômicas e Jurídicas para o Sistema Financeiro Nacional. Eu sou uma pessoa muito dedicada, eu estudo, eu me intero do que está acontecendo no Brasil, eu faço propostas para mudar o país, e eu faço isso, né, desde agora, há muito tempo. Agora, se preferem botar outro, pode botar, eu não estou preocupado com isso, eu não estou à busca de emprego, graças a Deus eu sou servidor público há 27 anos, agora estou à disposição para quem precisar, se o país precisar de mim, eu estou à disposição, porque se não tiver cargo comissionado, eu vou continuar defendendo minhas ideias e até com muito mais liberdade. Rubens, você tem um currículo extenso, a gente pode ver aqui no jeito de falar, e você até na apresentação também colocou um pouco dele, porém quando a gente fala de
pegando um gancho um pouco do que ele falou de cargos públicos, de indicação, a sua imagem é muito ligada à imagem do senador Marcelo Crivella, do ministro. Como você vê isso quando as pessoas nos jornais, os jornalistas tratam você como o rapaz do Crivella, o menino do Crivella, né? Ele está ali por indicação. Você entende isso bem por causa da imagem, talvez até boa, que o senador Marcelo Crivella tem? Qual é a sua relação com ele? Bem, até é engraçado, pessoas fazem esse tipo de, às vezes pode usar esse termo de o menino do Ele é o menino do Crivella, a gente vê muito. Eu tenho 44 anos, já seria um adulto, né, do Crivella. Mas tudo bem, é isso que as pessoas falam. Vamos dizer assim. Bom, muito me honra ser amigo do senador Marcelo Crivella. Ele foi eleito pela Transparência Brasil, quando foi feita a avaliação, eu vi como um dos 3 senadores que mais apresentaram projetos relevantes para o Brasil. Foi eleito pela revista Veja como um dos 5 que apresentaram mais projetos relevantes para o Brasil. Veja que ele não teve envolvimento na Lava Jato, ele não tem processo nenhum contra ele, não é envolvido com nada em corrupção e doou 12 milhões de reais em direitos autorais, não só para construir e manter a Fazenda Canaã, como várias outras pessoas carentes que ele ajuda. 12 milhões de reais. Eu não conheço nenhuma pessoa física, jurídica e muito menos político que tenha doado seus direitos autorais, direito personalíssimo para o próximo. Então me honra, porque ele é um cara digno, um camarada inteligente, um estadista que ele não é envolvido com coisa suja e é definitivamente um cristão que demonstra, dá testemunho de cristão. Agora, se fazem perseguição a ele por causa da Igreja Universal, eu não tenho autorização nem de Deus, nem de Jesus Cristo, nem da Trindade, para falar mal de igreja nenhuma. Se a sociedade faz isso porque uma emissora de TV combate ele por interesses comerciais, isso é problema deles. Os resultados deles são excelentes. Deixa eu tocar um pouco nisso. Pela proximidade e amizade que você tem, em certos momentos você é visto até como um interlocutor dele com igrejas, porque você é da Assembleia de Deus, então às vezes você, pela amizade, você se torna uma ponte entre ele, que é da Igreja Universal, em representante do bispo, com as outras igrejas. Nessa última eleição a gente viu um pouco que isso foi usado até como uma arma contrária a ele, para tirar voto, para queimar um pouco ele, a proximidade dele e a liderança dele com a Igreja Universal e com o Bispo Macedo, até, enfim, né, o sangue foi colocado em voga, a proximidade sanguínea de parentesco dele com o Bispo Macedo. No seu entendimento, isso tira voto, isso machuca a imagem de um líder qualquer, a proximidade com a Igreja Universal? Olha, eu acho ou com o Bispo Macedo, isso tira voto dele ou dá voto para ele? Olha, o Bispo Macedo é uma pessoa que tem um temperamento muito diferente do senador Marcelo Crivella, tá certo? E o senador, veja que os projetos dele, como é que ele foi selecionado pela Veja e pela Transparência Brasil como senador destacado? Na verdade, é porque ele faz projeto de interesse do Brasil. Ele não defende ali aquele cara que defende a Igreja Universal, ele defende o país. E o que acontece? Agora mesmo aprovou uma lei aí que diz pela ajuda aos estados e municípios no momento do ajuste fiscal para que pudesse compensar um pouco as perdas dos royalties. Enfim, ele faz projetos de alta relevância. A questão de as pessoas associar o nome dele ao Bispo Macedo, isso é uma questão da igreja. Se alguém tem preconceito contra a igreja, isso é problema de quem é preconceituoso. Agora, o que eu acho que macula a imagem é de pastores que apoiam corruptos, põe em cima do púlpito e não pede explicações para eles, as igrejas não se esclarecem por que um corrupto envolvido até o pescoço com a Lava Jato, por exemplo, não se explica, não fala nada. Então, ele como político, certamente pode perder voto por ser parente do Bispo Macedo. Agora, isso não me incomoda, que isso é problema do Bispo Macedo com ele. Eu vejo o Crivella e não tenho o que dizer do Bispo Macedo, porque eu não sou da Igreja Universal. Agora, o que me incomoda é pastores ligados a políticos que são acusados de corrupção grave e esses políticos não se explicam e às vezes fazem propostas que envergonham a igreja mais do que ajuda o Brasil e ninguém fala nada. Mas enfim, isso mostra naturalmente uma sintonia que eles devem saber explicar de que se trata. Deixa eu pegar o gancho aqui. O Conselho de Administração, só para o nosso telespectador clarear essa questão, né? O Conselho de Administração é quem elege de fato, só que na verdade ele é controlado totalmente pelo governo. A maioria dos seus integrantes, absoluta, é indicado pelo governo, ou seja, é uma eleição. Tudo bem, mas é uma eleição que, na verdade, é por determinação do governo, daquele que tem um controle, que é o executivo. A minha questão existe a sua função lá, foi por indicação do senador Marcelo Crivella, que eu não vejo nada demais nisso, e a outra questão, que foi buscando aqui o gancho das duas perguntas, assim, mas isso seria, a sua preocupação é para não transparecer que seja um aparelhamento do Estado, porque você é contra o aparelhamento do Estado? Estou perguntando, você é contra e seria essa a sua preocupação para não parecer que a sua indicação seja algo do aparelhamento do Estado? É isso? Bem, eu vou responder da forma que o senador Crivella respondeu quando perguntaram para ele na televisão se ele tinha me indicado. Ele falou, quem indicou o Rubens foi o
vice-presidente Zé Alencar, tá certo? Que era um defensor da queda dos juros, e eu tinha minhas ideias relacionadas à política econômica e tal, e ganhei o Prêmio Tesouro Nacional, e o Crivella falou isso, o senador Crivella falou, deu essa declaração. Se fosse indicado por ele, eu já falei, indicado por um político honrado, não me envergonharia. Agora, com relação ao fato do governo influir nas indicações das estatais, o governo é majoritário nas empresas públicas. E o que acontece? Por ser majoritário, ele tem influência, e isso tudo é precificado no preço das ações. O acionista sabe disso, tá certo? Tanto é que a Petrobras, por mais que tenha passado um sofrimento, e está passando lamentavelmente, mas eu creio que vai se recuperar, tem muita gente boa lá dentro, capaz, e vai reerguer a empresa, não quebra, não vira pó. Tá certo? Então, não me desonra se eu tivesse sido indicado por ele, não. Seria uma honra. Mas a questão do aparelhamento do Estado, porque hoje a Petrobras está totalmente colocada por políticos que não têm capacidade técnica. Esse é o problema. É isso que eu queria falar. Esse aí que você colocou no tema correto. Uma correto. coisa é você indicar, natural, mas que seja uma pessoa que tenha um mínimo de condições técnicas de estar naquela função. Um mínimo não, condições adequadas para estar na função, tá certo? Tem que ter condições adequadas. Indicou porque foi o político que perdeu a eleição, ou o político está pressionando porque ele quer botar alguém lá para poder tirar dinheiro de A ou de B ou de C para a campanha dele ou para fazer o que seja. O político indicar não tem problema. Ele tem que indicar a pessoa adequada, e a pessoa tem que ser fiscalizada com indicadores. A palavra-chave, pastor Níger, é indicadores. Seja na Petrobras, nas empresas públicas, governo federal, estadual, municipal. Pergunto, bota quantos por cento do Enem é aprovado, qual a nota do pessoal do Enem das escolas públicas? Se é ruim, penalidade. Quanto tempo uma pessoa fica no corredor do hospital para ser atendida? Não tem um indicador para isso? Por que não tem indicador? Por que não tem indicador de quantas pessoas tiveram atendimento de exame de câncer em uma semana? Por que não tem indicador para isso? Então fica essa enrolação toda porque não tem medição. A sociedade tem que conhecer a medição do serviço prestado a ela, em qualquer lugar onde houver dinheiro público. Se fizer isso, desmoraliza os imorais e eleva aqueles que são corretos. Rubens, eu queria uma análise do cenário que a gente está vivendo, você com a tua formação na área de economia, um cara do Banco Central, com essa indicação do Levi, que a gente percebe que o Partido dos Trabalhadores, assim, meio que isola a presidenta, né? Talvez seja uma estratégia aí, né? E a gente percebe que a gente vive um cenário bem cruel hoje, né? Os índices de inflação são altos, né? A economia está retrocedendo, o PIB diminuiu. E eu queria uma avaliação toda do momento que a gente está vivendo, porque isso é muito fruto do que a gente falou nos outros blocos, né? Parece que foi um estopim, né? A Operação Lava Jato, ela foi um estopim para todos esses acontecimentos no cenário macroeconômico da nação brasileira, de que a gente percebe como cidadão que todos nós perdemos. Eu queria o teu olhar sobre isso. Veja só, a Petrobras, no auge do seu êxito, ela tinha lá o PIB do Brasil, era da ordem de 10 a 12% da Petrobras, ou seja, a Petrobras representava 10 a 12% do PIB. Então, toda essa tragédia que aconteceu e que travou a Petrobras, efetivamente, contribui também para o prejuízo da economia. Isso não tem como dizer que não acontece, é a realidade. Mas existem outros fatores também. O mundo está saindo de uma crise, que durante a crise internacional, o Brasil usou o mecanismo de políticas econômicas expansionistas. Era como, por exemplo, numa família, quando estão todos desempregados, aí todos acabam se endividando, vamos dizer assim, criando outras atividades para que a família continue trabalhando. Exemplo, mas não consegue vender o que produz, se fosse uma empresa familiar, vamos dizer assim. Então a economia tomou medidas expansionistas, o governo tomou para proteger o emprego. E, feito isso, o que aconteceu? Nós tivemos um desemprego baixíssimo, mas um PIB muito baixo também. O que é isso? Isso é resultado de ineficiência, produtividade baixa. Isso, evidentemente, uma hora ia estourar. Passado o período eleitoral, o governo teve que reunir a sua equipe econômica, fazia um ajuste fiscal, ou seja, dar uma arrumada na casa, no sentido de colocar os parâmetros da economia no seu lugar, para que não houvesse, vamos dizer assim, uma deterioração maior da economia, especialmente com o risco inflacionário. Né? A inflação superou a meta, ao teto da meta um pouco, mas superou, e isso gerou problemas, porque as perspectivas eram que a inflação também teria esse resultado no ano seguinte. Então, o que está sendo feito? Foi feito um reajuste fiscal, ou seja, uma rearrumação, um aperto. Isso está trazendo e vai trazer mais consequências sobre a economia. E as pessoas têm seus empregos, procure manter,
procure ser flexível nas negociações trabalhistas para que possam manter o emprego, não haja demissões. Agora, o que vai acontecer? A partir do ano que vem, a economia tende a trazer, começar a dar resultados positivos. Isso em 2017, mais intensamente ainda. Ou seja, em 2017, muito provavelmente, a economia do Brasil terá bons resultados se não houver nenhum fator externo ou outras coisas que possam inibir esse resultado. E aí, as pessoas podem estar pensando, o governo está mal agora, mas em 2018 vamos ficar de olho, porque se em 2017 a economia estiver bem, o pessoal vai esquecer de 2016. Mas esse não é o grande perigo do Brasil, Rubens, exatamente isso que você falou agora. Ou seja, o governo gastou indevidamente, o Brasil tem 10 milhões de servidores públicos mantidos pelo governo, 78 milhões de pessoas que vivem com assistência tipo cheque cidadão, ou seja, 88 milhões de brasileiros vivendo do chequezinho do governo. 45, quase metade. Olha só, e aí você tem, pega o restante, quantos são produtivos? Daí você vai ver em cima de quantos estão essa carga. A reforma fiscal é absolutamente necessária. Só que vai vir, daqui a pouco, não vai, o Congresso está barrando algumas coisas, vai vir aumento de impostos de novo. Mas vamos lá, tudo bem, tinha que ser feito um ajuste fiscal, sem dúvida. Eu quero pegar o gancho da sua palavra. Fazemos agora 2015 e 16. Aí vamos lá, 17 começamos a melhorar, 18, gasta tudo de novo pela eleição. Existem estudos no mundo inteiro, isso não é no Brasil, né, que demonstram que em ano eleitoral há esse comportamento de uma maneira geral. Se nós observarmos o último ano de Fernando Henrique Cardoso, e aqui eu estou falando do último ano dele, para a gente poder contemporizar. A meta da inflação era 3,5% e a inflação foi 12,5% ou 12,9%. Ou seja, quase o dobro do que foi agora no teto da inflação que nós tivemos. Teve também um desemprego muito elevado. Isso porque, normalmente, o ano de eleição é um ano de prestação de conta. Os governantes, de um modo geral, isso eu estou dizendo de todos, eles se planejam para que no primeiro ano ele se organize, crie ambiente para que a sua administração tenha resultados mais adequados no final, quando ele for entregar o mandato, porque é o trabalho dele no início, ele arruma para poder entregar no final. Os excessos que se cometem, cabe à sociedade avaliar e até nas urnas, dar a resposta que entender que cabe, né? Mas esse comportamento é normal que ocorra, e existem estudos, estou dizendo, no mundo inteiro, que mostram definitivamente que os reeleitos, digamos assim, têm um comportamento, os eleitos no primeiro mandato têm um comportamento, mas todos eles, no início de mandato, fazem reajuste, como o FHC fez da reeleição dele também. O normal não quer dizer que seja correto, né? Porque acaba, na verdade, gastando para poder se reeleger, né? Mas aí vamos pegar aí a reeleição. Você é a favor da reeleição, que está querendo cortar agora? Olha, eu vou responder essa pergunta da mesma forma que eu respondi numa rádio secular aqui do Rio de Janeiro. A política, a primeira coisa de reforma política que tem que ser feita, item número 1, se não resolver isso, eu não vou acreditar em reforma política consistente. Acabar com dinheiro em campanha. Acabar. Campanha política não precisa ter dinheiro, zero, e ser punido de forma séria se alguém usar dinheiro. Por quê? E voto facultativo. Porque, na verdade, se a pessoa, um deputado federal, for eleito, por exemplo, com 10 mil votos conscientes, serão 10 mil votos conscientes. O problema é que doação por dentro, doação por fora, todo mundo já está vendo como é que é feita doação. Quem tem dúvida mais sobre doação de campanha? Será que ainda persiste dúvida? O camarada vai dar um jeito de doar, vai dar um jeito de conseguir doação. Aí eu não acredito em nenhuma teoria da matemática, da física, da engenharia, da filosofia, da teologia, da sociologia, que faz uma pessoa entregar R$1 milhão de uma outra, que não seja por um interesse que às vezes é inconfessável. Como é que um deputado federal consegue R$1 milhão de doação por dentro? Me explica. Existe alguma coisa que se justifique? Na minha visão como brasileiro, se o camarada tem R$1 milhão doados para a sua campanha, eu não quero saber se é por dentro ou por fora. Eu não acredito nesse tipo de honestidade. Então tem que ir, primeiro ponto, acabar com dinheiro em campanha política. É uma desmoralização generalizada. Aí depois disso, aí vamos pensar nas outras formas. Financiamento privado e público cancela tudo. Acaba tudo. Só fundo partidário, não aumenta o fundo partidário. Não, que já aumentou absurdamente. Se aumentar mais também, aí foi o Congresso. Aí foi o Congresso. Aguenta, né? E qual evangélico sério foi lá e peitou esse negócio político que está lá? Os nossos evangélicos, vida, família, defende, peço aqui os meus queridos irmãos amados em Cristo Jesus, são políticos, defendam a vida e a família. Vai no corredor de hospital,
e peita lá o presidente da República, o governador, o prefeito, e as pessoas estão morrendo sem exame de câncer, peita ele, fala, eu quero, senão eu vou denunciar você. A vida e a família, então defenda a vida dos que estão estudando em colégios públicos e vão chegar no final, daqui a 15 a 20 anos, você subempregado, desempregado. Defendam a vida deles. Estão defendendo que vida e família, retórica é essa? As pessoas estão morrendo no corredor do hospital, uma hipocrisia generalizada. Então, na verdade, se não mudar esse conceito, o que vai acontecer? As eleições vão continuar sendo influenciadas por dinheiro, e muito dinheiro. E eu fico triste, porque o meio evangélico, eu não acredito que seja diferente. Você acha a bancada evangélica ineficiente? Nesse sentido de... Está muito com família e vida, mas, não, enfim, não tem nenhum projeto para emprego, para saúde, para transporte. Ela está muito visada no que dá ibope para ganhar voto e eleição, mas não está sendo um pouco ineficiente nesse sentido de ser um político 360 graus, de ver tudo. Não só vamos contra, sei lá, a PLC 122, outras coisas. O que mais além disso? Você acha que está sendo um pouco ineficiente? Eu só vou pedir uma coisa para a bancada evangélica, uma coisa. Alguém faz uma lei no Congresso Nacional para estabelecer obrigatoriamente indicadores na área de saúde do Brasil inteiro, para ser obrigatório exame de doenças graves como câncer, exames que envolvem a pessoa que pode ter estado terminal, sejam atendidos em uma semana. Se não fizer isso, não está cumprindo sequer o mandamento de Jesus. Sequer de atender a necessidade básica da pessoa. Se não fizer, o restante a gente fala depois. Mas não seria uma lei inútil, uma lei vazia? Você vai botar em uma semana e não vai acontecer. Não vai por quê? Porque não acontece, Rubens. Mas não a vai gente ter execução dela. Não vai ter execução. Então a gente não precisa falar mais nada. Não, se a gente acha que não... Não é achar. Tem que criar sistemas para acontecer. Não basta criar lei. Tem que acontecer. Se você for para a justiça, o juiz te manda, eles fazem. Sabia disso? Sabia disso? Porque o juiz mandou fazer esse caso aqui. O médico não ser preso. O todo não vai fazer. A imprensa noticiou máfia de médicos que fazem cirurgias desnecessárias, que vendem próteses desnecessárias. Então, quer dizer, tem que fazer, querido, se não vai acontecer, então troca o presidente da República, troca o governador, troca o prefeito, troca o Congresso Nacional, troca todo mundo. Mas não é isso mesmo? Tem que se criar mecanismos para que então haja um controle e a coisa possa acontecer. Se ficar a lei vai ficar no vazio. Se os nossos políticos não cobrarem dos governantes, não vai acontecer nada. Eles passam a lei, eles têm que cobrar a execução disso também, né? Ó, toda autoridade é constituída por Deus, mas é eleito por você, por mim. Então, tem que cobrar. Cobrar é a nossa solução na democracia. Ninguém cobra nada de ninguém. É uma bagunça, uma vergonha. Ó, a Suíça é a Suíça, não é por causa dos brasileiros. Canadá não é o Canadá por causa dos brasileiros. Japão não é o Japão por causa dos brasileiros. Aliás, a Suíça e o FBI estão ajudando a gente agora nessa questão da apuração de esporte, né? Talvez uma ineficiência de bancada evangélica ou de execução das leis que são votadas lá. Você, na última eleição, foi muito cotado, foi muito falado na mídia que você viria, não vem como deputado, num cargo público. Você estava como diretor, então, da Transpetro. Eu acho que muitas pessoas entenderam que, ainda no momento de crise, aquilo seria algo que inviabilizaria, talvez, aí a sua disponibilidade para participar de uma eleição. Hoje, que talvez você tenha uma perspectiva mais livre disso, você tem intenção futuramente de se candidatar ou nunca passou na sua mente? Então, várias vezes eu já fui chamado para ser candidato e já fui para as próximas eleições já, tá certo? Para quem quer saber. Para as duas próximas, eu tenho propostas, tenho várias. Na eleição passada, Tem intenção? Proposta a gente sabe que vai ter. Exato, eu vou responder. No período que eu tenho que decidir a minha saída da empresa, um diretor da Petrobras tinha sido preso e o outro foi destituído do cargo. Então, da segunda maior subsidiária e a Transpetro, se eu saísse também, ia ser um desequilíbrio. Eu pensei em causar um desequilíbrio para o sistema no momento que a empresa estava em dificuldade. Então, para proteger a empresa, eu falei, vou ficar porque alguém tem que ficar aqui para defender a empresa e tentar dar estabilidade ao sistema empresarial. Então eu fiquei também e fundamentalmente por causa disso, né? Então o ambiente não era propício, parecia que eu ia ter interesse pessoal em ser o candidato e estava dando as costas para uma empresa de tanta importância para o Brasil. No futuro eu não sei se eu vou ser candidato a alguma coisa, porque eu tenho uma linha muito objetiva. Eu não acredito em campanha política que envolva muito dinheiro e eu não conheço, é uma raridade a gente encontrar um parlamentar que se elege sem muito dinheiro. E eu não tenho coragem de virar para um empresário e falar assim, me arrume muito dinheiro para minha campanha, porque depois eu vou decidir, não quero nem saber o que ele está pensando, se eu achar que contraria o interesse dele, mas beneficia a sociedade, eu vou fazer. Eu fazia isso quando eu estava no governo, eu emitia meu pensamento e as pessoas são testemunhas, está tudo na internet, YouTube, em artigos que eu escrevia. Cansei de contrariar pensamentos que eram defendidos
pelos partidos majoritários do governo. Então, na verdade, e com todo respeito ao governo, a todas as pessoas que têm o seu direito de opinião, as instituições, agora, eu não sei se eu vou ser candidato, porque, na verdade, eu sei que o meio evangélico é muito influenciado por mecanismos que apoiam candidatos por métodos reprováveis com todas as letras maiúsculas. Ou seja, eles indicam o candidato, depois não deixa os irmãos pressionar o candidato, os irmãos não têm acesso ao candidato, os candidatos não defendem eles coisa nenhuma, dizem que defendem a vida e a família, mas não sei a vida e a família de quem, porque eu vou no corredor do hospital, as pessoas estão jogadas lá, as escolas, por aí, tudo de qualquer jeito, quebram a cidade inteira para fazer corredor de ônibus, mas não tem dinheiro para consertar uma escola. Quer dizer, eu não concordo com isso. E depois, esses políticos conseguem muito dinheiro, milagrosamente, para a campanha deles, e eu não vou ter nada na minha campanha. Eu vou me eleger como? Por que você é da Assembleia, não é isso? E por que foi noticiado, isso foi público, que a Assembleia falou que você não podia, a qual você pertence, se apresentar como um candidato, quando ainda havia especulação da sua candidatura, como um candidato da Assembleia. Não houve apoio da sua própria denominação? E se não houve, por quê? A minha igreja não. A minha igreja, não é a minha convenção, a minha igreja me apoiaria se eu viesse candidato, eu tenho certeza disso. O pastor da minha igreja, ele não ia obrigar ninguém a votar em mim, que ele não faz isso, mas ele não faria resistência. Agora, quem não me apoiou, deve ter bons motivos para apoiar quem apoiou. O que eu vou fazer? O Brasil é o que é por causa do seu conjunto. Eu queria fazer uma pergunta nesse cenário. A gente vê hoje um posicionamento como cristão na mídia, só um antagonismo, por exemplo, vê a Marcha para Jesus, aí o lance lá em relação à marcha dos gays em São Paulo, e essa questão agora de produto que está na mídia, sou crente, eu não compro esse produto. Tu não acha que a discussão ela vai para uma superficialidade quando você fala que não há um aprofundamento das discussões do nosso posicionamento como cristãos na sociedade? O que você acha dessa campanha que está rolando na internet do tipo, crente não compra esse produto e a nossa marcha é maior do que a marcha de fulano? Eu acho isso uma bestialidade, porque o evangelho de Jesus Cristo é ganhar almas. Ativismo, de qualquer forma, e eu já falei isso várias vezes, não ganha almas, cria cisões, separações, brigas. Quer ver? Os maiores pregadores do evangelho, tem município do Rio de Janeiro que mais da metade, 50%, 60%, 70% do evangelho. Esses homens não têm espaço nas marchas para Jesus. Os grandes ganhadores de almas, as referências, para dizer como é que você conseguiu, o seu município foi evangelizado da forma que foi. Então, na verdade, vai para lá os políticos que eles querem, com a finalidade que eles querem, e às vezes, vergonhosamente, humilhantemente, com dinheiro público, que não tem dinheiro, botar no hospital, mas bota na marcha para Jesus. Jesus não tem nada a ver com César. Jesus foi claro, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estão querendo enfiar na goela de quem o dinheiro? De Jesus é que não é, porque ele falou para dar para César. Jesus não quer dinheiro de César. Mas também não devia acabar com o financiamento público da Petrobras, da Caixa Econômica, na marcha que eu paguei também, da de Jesus e da outra também? Não devia acabar com tudo? Lógico! 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 Quer fazer marcha? Faz junto, um monte de gente vai fazer. Botar dinheiro público num país em que as pessoas morrem em corredor de hospital é uma vergonha que mostra por que o Brasil é o que é. E não há uma coisa também que o pessoal pode bater na gente, fazer o que for, que nada é errado e qualquer coisa que a gente fale é homofobia? Você não acha que há uma limitação, não há uma cristofobia acontecendo no país, na imprensa, sobretudo? Mas isso aí, o próprio Cristo falou que aconteceria. Ora, se ele falou, eu vou querer inviabilizar que se cumpra o que ele mesmo falou. Olha só. Eu vou citar, mas também não vamos acelerar, né? Mas olha só. Vai acabar o mundo. Mas a gente, para isso, não precisa de dinheiro público. Olha só, quando tem dinheiro público, perde a autoridade para contestar. Se as igrejas evangélicas não se envolvessem com corrupção, com político corrupto, teria mais autoridade. Ela ia chegar e ia defender. Agora não pode, porque, na verdade, o que se fala no meio evangélico, alguns líderes, eles têm corrupção setorizada. O partido tal, mas o corrupto amigo dele fica tudo certo, pô. Não tem parcialidade nenhuma. Corrupção política está em, não vou dizer todos os partidos, não tem como generalizar, mas em quase todos. Mas por que escolhe um e fica batendo na mão de um corrupto e falando mal do outro? Pô? Hipocrisia, mentira, conversa fiada. Então, quer dizer, quem prega contra a corrupção tem que ser imparcial. Corrupto é corrupto em qualquer legenda. Corrupto é corrupto até dentro da igreja, em cima do púlpito. Jesus não refrescava, porque você vai refrescar. Então, na verdade, ficam manipulando os evangélicos. Tem muito pastor que já esqueceu o evangelho e virou ativista. Pode ser. Ah, é ativista? Pode ser ativista. Agora, salvação de alma. Vê quem vai para a televisão pregar nos seus programas sistematicamente salvação, perdão, arrependimento. Poxa, então, na verdade, o que acontece é que é isso. Existe uma mistura promíscua com política e pastor, interesse de empresa. É uma mistura que acontece. Empresa, empresário, político e pastor.
O pastor pode ser empresário político, pode ser tudo o que quiser, só não pode misturar. Eu não misturo as estações. Eu tenho atividade minha secular que não tem nada a ver com a minha atividade da igreja. Eu prego o evangelho na minha atividade, mas não tem ligação. Eu não me beneficio da minha atividade da igreja para poder ter algum outro tipo de coisa. Eu trabalho como funcionário público. Eu queria entender qual é a sua posição de um ponto de equilíbrio cristão, em que, por um lado, você não pode ficar na superficialidade, como o Lincoln falou, e eu concordo, mas, por outro, também você só apanha, não reage, não faz nada, e aí essa coisa vai aumentando, de maneira que tudo que nós falamos é homofóbico. Já qualquer ataque ao evangelho não tem problema nenhum, é tranquilo, não é isso que eu ia dizer, era uma metáfora, vou bater na tecla, a passeata gay, me bota lá um símbolo cristão de uma maneira extremamente desonrosa, e aí o argumento é que era uma metáfora para levar à reflexão. Eu pergunto, se eu botar numa passeata da igreja a qual eu pertenço, uma pessoa tomando chicotada e dizer que é uma metáfora, vão me botar na cadeia. Aí é isso que eu quero saber. Então, até que ponto, aonde está o equilíbrio? Eu queria saber a sua opinião com isso. Onde é que está o equilíbrio? Em que eu não vou ficar na superficialidade, concordo plenamente, me virar um ativista, porque não é minha função é a pregação do evangelho, mas até que ponto eu também não tenho que ter algum tipo de reação, porque se não tiver reação, é aquele garoto do menino. Você lembra do colégio, como é que era no colégio? O garoto te dá uma puxadinha na orelha, tu não fala nada. Ele puxa teu cabelo e não diz nada. Daqui a pouco ele te arrebentou, te espancou todo, tu não faz nada. Olha, sua colocação é maravilhosa. Olha, qualquer tema polêmico que o telespectador, os irmãos quiserem ver, qual é a minha opinião, tem artigos e vídeos na internet, qualquer um, tem centenas na internet. Eu sou contra, e fui contra da outra vez, quando fizeram um vilipêndio a símbolos católicos, eu escrevi, eu tenho artigo meu falando isso, é crime. E eu falei já, inclusive no ar, é que as instituições públicas não funcionam. O Brasil é o que é por causa do seu conjunto. Então tem lá, eles escolhem quem eles querem processar. Escolhem. Esse eu prefiro. São instituições que agem de forma fraca. Um camarada pegar um símbolo católico, um símbolo evangélico ou de qualquer outra religião, é crime tipificado no Código Penal. Quando as instituições brasileiras não agem porque é fraca e ajuda o Brasil a ser o subdesenvolvido que é. Para melhorar o Brasil, tem que depurar as instituições. As instituições não podem ficar escolhendo o que é crime e o que não é. Os gays, eu tenho certeza que muitos gays, e eu posso, assim, o meu sentimento, que a maioria deles jamais faria esse tipo de atitude, vilipendiando quem quer que seja. Aqueles são oportunistas. E é pior que isso, é com dinheiro meu, seu e do telespectador, dinheiro público, uma vergonha. Tu está falando só 2 minutos para a gente terminar? Para a gente terminar um pouco mais suave, porque foi forte, foi dura essa entrevista inteira. Eu sigo nas redes sociais e visto bastante você investindo o seu tempo e energia na sua carreira literária. Você é escritor, coautor de best-sellers, né? 25 leis bíblicas. Você fez agora também um outro livro. Fala um pouquinho, só em 1 minuto. Você vai se dedicar mais a esse lado? Bem, eu tenho escrito o livro, o primeiro livro que eu escrevi foi As 25 Leis Bíblicas de Sucesso, em coautoria com William Douglas. O livro se tornou um best-seller, foi o primeiro colocado em todas as listas do Brasil e está lançando em várias partes do mundo, né? Depois escrevemos Sociedade com Deus, que é a sequência dos 25 Leis Bíblicas de Sucesso. Escrevemos também o Assustadoramente Ricos, que é um livro que circulou pouco, teve uma produção pequena. Depois eu escrevi o Desatando o Nó do Crescimento Econômico, Propostas Econômicas e Jurídicas para o Sistema Financeiro Nacional, com mais 2 autores, os 3 são doutores de economia, os 3 são analistas do Banco Central, os 3 são engenheiros. Cada dia um segmento totalmente diferente do outro. E lancei agora o Como Vencer Quando Você Não é o Favorito, que já está entre os mais vendidos da editora Sextante, foi lançado agora em abril e março, no Brasil inteiro, nos aeroportos, nas grandes livrarias. Como Vencer Quando Você Não é o Favorito. Um livro estratégico, motivacional, um livro que ele traz experiências de pessoas do mundo inteiro e está impactando muito. E tem a minha biografia, que não é de minha autoria, que é do Monturo de Eusébio, o vencedor. E meu testemunho está na internet, para quem quiser assistir, procurar lá, e minhas palestras também. Mas o Como Vencer Quando Você Não é o Favorito, realmente está indo muito bem. O 25 Leis Bíblicas começou 3 anos atrás, então é algo recente. Isso. Você está se dedicando agora mais para isso? André, Deus para esse lado? André, Deus é bom. Você falou uma coisa importantíssima aqui. Olha só, eu tenho poucos anos de escritor. Em 2014 eu estava entre os mais vendidos do Brasil, junto com o William Douglas. O William Douglas é escritor há algum tempo, tem vários livros escritos. Eu me tornei escritor recentemente e está entre os mais vendidos do Brasil. Eu devo dizer que só pode ter sido obra do Senhor Jesus. E isso muito me alegra, porque eu não teria condições próprias, certamente, de dar essa propulsão toda. Muito obrigado pela sua presença aqui no Antenados Pergunta de hoje. Obrigado, muito obrigado a você, aos companheiros aqui que estiveram à minha frente, aos telespectadores. Deus abençoe a todos. Você quer dar uma mensagem para o Brasil sobre tudo isso que nós falamos? Falamos de economia, de política, de evangelho, de teologia, de literatura.
defendam o país como vocês defendem a família de vocês. Se vocês não defenderem o país, a família de vocês vai pagar a conta. Então, trate com serenidade, cobre duramente, mas respeitosamente, dos políticos. Não deixe os políticos fazerem o que eles querem e ver se eles estão atendendo o interesse que você quer, que você precisa, que a sociedade precisa. Escolha bem, não se submeta, não entregue o dom que Deus te deu, que é a vontade, a escolha, o direito de voto, a quem quer que seja, nem se descer um anjo do céu, se apresentar um candidato para você. O apóstolo Paulo falou que um anjo do céu não poderia apresentar um outro evangélico. Por que você está indo na onda de uma outra pessoa aí para votar com quem você tem que votar? Se te indicar um candidato, o candidato é bom, vote nele. Agora, se enfiar a goela dentro, o candidato é enrolado e não se explica, por que você vai votar? Escolha bem, porque depois é você, eu e as nossas famílias que pagam a conta do Brasil ser o que é. Angelico, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, espero que você tenha gostado, muito bom. Esse é a Antenadas Pergunta, pastor Rubens, mais uma vez, muito obrigado.